Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina, na graça desse tempo do Advento. Eu quero acolher você para que nós possamos, juntos, meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Parabéns a você que reservou esses minutinhos para se alimentar espiritualmente dessa palavra que, como disse São Pedro um dia, a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavra de vida eterna. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 11. Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o versículo 11, que diz assim: Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele, suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo das minhas ordens. E digo a um, vai, e ele vai. E digo a outro, vem, e ele vem. E digo ao meu escravo, faz isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade eu vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, esse texto do centurião romano, que pede a cura para um dos seus empregados, já é muito conhecido. Na missa, tem um momento em que o padre eleva a Eucaristia e a gente diz: eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Exatamente a frase, o versículo do Evangelho de hoje, desse centurião romano que nem parece aqui que era um homem muito religioso. Era um centurião romano, mas que admira o coração de Jesus. Jesus se admirou com a fé daquele homem. E aqui já tem uma pergunta para mim e para você. Será que nós somos capazes de, com a nossa fé, conseguir causar admiração em Jesus? Eu causo admiração em Jesus com a minha fé ou eu causo tristeza? Vocês lembram bem quando Jesus, durante muitas vezes, ele se irritava com os discípulos porque percebia que eles não tinham fé. Eles agiam mesmo caminhando com Jesus, escutando as suas pregações, vendo os seus milagres. Em muitos momentos, os discípulos falharam na fé. Lembra quando Pedro caminhava sobre as águas e disse: Senhor, se és tu, manda eu ir ao teu encontro. E Jesus disse: vem, Pedro. Pedro saiu da barca, caminhou sobre as águas, e a partir do momento que tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. Ele teve medo, ele não teve fé. Então hoje, a pergunta é muito simples. Será que a minha fé se aproxima ou é semelhante à fé desse centurião, que causa admiração no coração de Jesus, ao ponto de dizer que em Jerusalém nunca, aliás, ele fala aqui, em Israel nunca vi alguém com tanta fé. Então que a gente possa pedir a Deus que aumente no nosso coração: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Durante esse tempo do Advento, repita isso muitas vezes: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Dá qualidade à minha fé.
que a minha fé seja autêntica, que a minha fé seja forte, que a minha fé seja humilde, que a minha fé seja verdadeira. Que a gente tenha fé, mas uma fé de qualidade. Uma fé que move os céus. Uma fé que é capaz de causar admiração no coração do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os dê o céu, paz e bem. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra chegar a mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.